gente que é assim, né? Que empresta visando em receber o dobro daquilo, com usura, querendo usurpar dos outros, querendo tirar proveito dos outros. E isso diante de Deus se torna um pecado e um impedimento de entrar lá no céu. A alma que pecar, esta morrerá, mas aquele que praticar a justiça viverá, diz o Senhor Jeová. Aí a Bíblia diz agora, verso 10, capítulo 18, verso 10 do livro de Ezequiel: e se ele gerar um filho, o homem, o pai de família, e ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todo aquele dever, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito, o necessitado, e praticar roubo, e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Então ele, o pai que for justo, ou por que não falar de nós individualmente, irmão, trazendo essa palavra individualmente, que cada um de nós praticar a justiça individualmente, a gente vai receber segundo aquilo que fazemos para o Senhor. Mas o que foi injusto, ele vai pagar pela sua injustiça e certamente morrerá se não se arrepender. O texto é bem claro, irmão, que diz que até o justo, ele sendo justo, está pronto para receber o seu galardão. E se ele praticar obra de injustiça, toda a justiça que ele fez cai por terra. E se ele morrer na injustiça, tudo aquele trabalho bom que ele fez não vai receber por ele. Mas pelo pecado que cometeu, morrer na impiedade. Isso é muito sério, irmão, para nós. Trabalhar para o Senhor o tempo todo, se esforçando para Deus, e já no finalzinho, na reta, a gente se desviar da verdade, não vai receber por toda a justiça. Pode ter ganhado 1000 almas, pode ser batizado no Espírito Santo, pode ter profetizado, pode ter feito o que for, mas se no final da vida, na trajetória, se desviar e morrer na impiedade, diz o texto que ele receberá segundo o seu salário do pecado. E toda a justiça que ele fez não vai receber por aquilo. Por isso que a palavra de Deus está bem clara e ênfase dizendo: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Bendito seja o santo nome do Senhor. Veja aí versículo 24, para a gente ver. Capítulo 18, versículo 24, diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que teve feito, não se fará memória da sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, nele morrerá. Então toda a justiça, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, devemos progredir na justiça de Deus até Ele nos chamar. Aleluia. Até Ele dizer: venha, chegou a sua hora de partir, este mundo já não mais lhe pertence, filho meu, vem embora, aqui é o teu lugar no céu. Mas nós devemos progredir, irmãos, e continuar na justiça que Deus nos chamou para fazer. Não é fazer hoje e amanhã não fazer mais. Aleluia. Se morrer na impiedade, mesmo que fez tanta coisa boa, não vai valer de nada. Mas se esse justo que cometeu alguma iniquidade, algum pecado, enquanto a vida ainda há esperança,
sim, ele pode retomar de novo a sua justiça. Porque a palavra de Deus está dizendo que se ele morrer na sua impiedade, veja aí em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. 7,14 de 2. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aqui está falando de um povo que estava andando no caminho da justiça e de repente se desviou dele, que era o povo de Israel. Mas o Senhor, enquanto estava com vida, o Senhor estava chamando para o arrependimento, para que eles não morressem na impiedade, para não perder tudo aquilo que fez para Deus lá atrás. Mas antes deles morrer, o Senhor estava chamando: vem, arrependei-vos, convertei-vos a mim, voltai de novo para o meu caminho. Deus está falando, irmão, através da sua palavra, é porque cada um de nós, muitas das vezes, por algum momento, se desviamos um pouco da justiça de Deus e precisamos nos arrepender. E a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Se converter aqui, irmão, é tornar a direção, converter a direção para o lado direito. E alguém que está lá para o lado esquerdo, ele vai converter, ele vai desfazer tudo aquilo de errado que ele estava fazendo e vai voltar de novo para a mão direita. É naquilo que está não agradando a Deus, para que não morra na injustiça. Palavra de Deus, o versículo de número 21, ele diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Se o ímpio se converter, ele não morre, ele vai viver. E a gente vê o conceito de arrependimento. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. O que é arrependimento? Lucas capítulo de número 19. Lucas 19:8. Veja aí a sua Bíblia. Lucas 19:8. Veja o conceito de arrependimento. Lucas 19:8. Pode ler. Amém. Então veja que o conceito de arrependimento, Zaqueu é considerado como um pecador, e pecador aqui no conceito, por que não dizer ímpio, né? Uma pessoa ímpia. E eles, e vendo, o versículo 7 diz assim: vendo todos isto, murmurava dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Mas Zaqueu, ele se arrepende da sua impiedade ou de alguma coisa que tinha feito, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é o conceito de arrependimento. Alguém que estava defraudando, ele agora não defrauda mais, ele torna agora tomar uma direção diferente.
Ou seja, alguém que, por exemplo, alguém que tem o costume de falar mal dos outros, é um pecado ou não é? É um pecado, mas isso é uma impiedade? É ou não é? É uma impiedade. Alguém levantar falso dos outros, é uma impiedade ou não é? É uma impiedade. Isso é conceito ímpio. Mas se converter aqui é tornar a direção para o lado correto. Quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais, quem falava mal dos outros não vai falar mais, porque isso é impiedade. Impiedade é injustiça, e injusto lá no céu não entra. No céu não entra injustiça. Quando os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, via dois discípulos, no caminho de Emaús, quando ele ia do caminho para casa, o que é que eles iam comentando? A respeito dos acontecimentos que aconteceu nos últimos dias. Ele não foi tocando na vida de ninguém, porque se naquele momento não fosse, vamos trazer para o dia de hoje, se hoje nós saímos da igreja e no meio do caminho, em vez de a gente se ocupar com as coisas de Deus, a gente vai se ocupar com a vida alheia, se naquela hora for a hora de Jesus vir, por causa da impiedade que a gente estava, por falta de vigilância, a gente perdeu todo o trabalho que a gente estava fazendo para Ele. Perdeu tudo, irmão. Ficou tudo para trás por causa de uma brecha a Satanás. Em vez da gente estar ligado com Cristo e meditando em Cristo, a gente foi lá longe na vida alheia. E naquele momento a trombeta toca e aquele que estiver ligado. Por isso que naquele dia o próprio texto vai dizer: um será tomado e o outro será deixado. Mas os dois podem ser tomados? Pode, se tiver os dois de acordo, juntos em um propósito. O que nós estamos fazendo aqui não é um passatempo. O que nós estamos fazendo aqui é aprendendo a palavra para que a gente se desvie do caminho do mal e a gente possa gerar dentro de nós um temor. Não é um temor aparente, é um temor interno, dentro, para que a gente tema ao Senhor, para que a gente possa ter o direito de entrar no céu. É isso o conceito de estarmos aqui nesta noite. Para o mundo não entende, mas para nós é um treinamento para a gente deixar, às vezes, aquilo que muitas das vezes está atrapalhando a nossa vida. Aleluia. O texto vem dizer, irmão, que a alma que pecar, esta morrerá. Aleluia. Aleluia. Veja que o texto vem dizer, versículo de número 30, diz: portanto eu vos julgarei a cada um conforme o seu caminho, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade, e não vos servirá de tropeço. Aí ele diz, verso 31: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aleluia. Ele manda com que lancemos de nós toda transgressão. Isso não é algo de outro mundo que não aconteça em nosso meio, em nossos dias. Isso, irmão, também. E por uma falta de cuidado nossa, a gente chega até muitas das vezes por um delírio começar a tocar na vida dos outros. É assim, não é? Pulando no pé, pelando aí, ficando aí, é ou não é? Acontece, irmão. Mas a gente ainda está no caminho.
E Ele não veio ainda buscar nós, não. E é por isso que Ele está dizendo na sua palavra nessa noite: convertei-vos. Sabe o que é converter? Deixe esse costume errado, deixe esse costume. Isso é costume mundano, isso é costume quando a gente era do mundo, que alguém ficava na janela escutando conversa dos outros, para no outro dia transmitir a conversa totalmente diferente para causar um barulho. Eu digo porque quando eu era de casa lá, minha mãe tinha o costume de ir na casa do outro, porque ela não era crente, eu via isso, eu vivia, era toda mata, e isso é injustiça, e Paulo, os profetas da antiguidade falou, é a alma que pecar, toda alma é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Eu sou responsável pelos meus atos, e cada um de nós individualmente é responsável. E sabendo disso, sabendo que nós fomos resgatados para Deus, e Satanás não fica satisfeito quando a gente está quieto, quando a gente sai para adorar a Deus, para viver uma vida consagrada a Deus. Satanás não fica satisfeito. Quando o povo saiu do deserto, ou saiu do Egito para adorar a Deus no deserto, saiu tudo bonitinho, bem ajustado. Lá atrás, a corte diabólica disse: vamos atrás dele para matar, vamos causar um alvoroço. Quando você está diante de Deus, se você não tiver cuidado, Satanás vai lá para querer causar alvoroço na sua vida espiritual, para você não entrar na terra de Canaã. E isso ele causa usando e às vezes a Bíblia diz que um pouco de fermento levanta toda a massa, e tem um mais fraco, aí sai espalhando, pingando, para não entrar no céu, irmão. Mas tenha cuidado nesta noite, se afaste das más conversações. Se você está indo às vezes para a casa de alguém, está saindo coisa lá que não deve, está perturbando a sua alma, evita, para o bem da tua alma, porque tu prestarás e eu prestará individualmente. Evita, porque um pouco de fermento levanta toda a massa. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo ele chega na igreja e vê a impureza, irmão, no meio da igreja de Corinto. Paulo ele entra, Paulo não estava nem presente, mas o Espírito Santo de Deus estava revelando. Ele disse: eu não estou nem presente, mas é como se eu estivesse presente e estou vendo, porque Cristo estava mostrando tudo a ele. Eu não estou nem presente, mas é como eu estivesse presente. E na igreja de Corinto, sabe o que estava acontecendo? Muitos irmãos da igreja de Corinto estavam tendo relação sexual com a mulher do seu pai. Ele disse: não é boa a vossa jactância. Essa mulher do seu pai não era mãe dele mesmo, não, viu, irmão? Biológica, não. Era um homem que se casa, né? Uma madrasta. Você não entendeu. Veja aí, a Bíblia diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre o gentio, como haver quem abuse da mulher do seu pai. Veja o que está acontecendo com a imoralidade. Ele disse que nem no meio do gentio, que era um lugar que estava para fazer tudo que eles, nem no meio do gentio se nomeia isso, não se ouve falar disso. E no meio de você, Paulo falando para a igreja, está acontecendo isso. A imoralidade, o pecado sexual, a imoralidade pode vir dentro de você, dentro da igreja. Aí Paulo segue dizendo: estáis, pois, inchados, e nem mesmo vos entristecesse, porque não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que
tal ato praticou. Veja que Paulo não estava presente, mas estava lá, olha, e Deus estava mostrando a ele o que estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo segue dizendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Foi uma punição severa. Paulo disse que estava entregando pelo poder que ele tinha, a autoridade do seu apostolado, a tal pessoa que cometeu este pecado de imoralidade fosse entregue a Satanás para a destruição do corpo. Esse corpo aqui, irmão, era a carne ser machucada. Eu não sei se era uma enfermidade, eu não sei se era um câncer, eu não sei o que era, mas era machucar a carne para que a tal pessoa se arrependesse do mal que fez, para alcançar no dia do Senhor a salvação do Espírito. Deus ainda usa de misericórdia, e isso é bom, é ou não é? Ainda usa de misericórdia, aleluia, porque Ele é um Deus bom e é um Deus fiel e não quer que nenhum de nós nos percamos. Isso aqui é um Deus maravilhoso, irmão. Isso aqui é um Deus grande. Aí Paulo diz: não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa arrogância, não saber que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Se um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós devemos ter cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes um comentário da igreja sofrer, porque somos um corpo e somos uma igreja só. Então, eu acho que, na minha concepção e dentro da palavra de Deus, eu acho que o melhor conselho que eu tenho para dar a você é que você se cale. É o melhor conselho que eu posso dar para você nessa noite. Porque nem eu e nem você podem resolver os problemas dos outros. Porque eu e você temos que examinar nós mesmos e dizer: Senhor, eu estou errando, me concede. Na oração você fala isso para Deus. Me concede, Senhor, porque eu vou dar conta individualmente de mim. E se você praticar a justiça, você vai estar diante de Deus polido. E o que eu e você pode fazer para uma pessoa que estiver andando de forma irregular é apenas dar um conselho e nada mais. Aconselhar, dar um conselho. E é bem verdade que isso eu estou falando de membro individual. Eu não estou falando de casos que são casos que têm que ser tratados. Há pessoas que dizem assim, irmão, não devemos julgar ninguém. Mas a minha Bíblia diz que a igreja deve julgar a causa dos próprios irmãos, quando fala de concernente a coisas que devem ser julgadas. Paulo disse que os irmãos corintianos eram tão insensatos que pegavam as causas que eram para ser julgadas dentro da igreja e levavam aos tribunais. Levavam aos tribunais, irmão, para ser julgado pelo mundo. Quando a Bíblia diz que não devemos julgar a ninguém, não julgar os outros, é a gente não saber da história e dizer: foi mesmo, está julgando. Mas tem caso dentro da igreja que deve ser julgado. Julgar aqui não é condenar, julgar é pôr em ordem aquilo que está fora do lugar. E a igreja, eu falo do ministério, tem esse poder e essa autoridade de julgar. Não era assim que acontecia no passado? Não foi assim que Paulo julgou na igreja de Corinto? O que é que Paulo fez com a autoridade do apostolado? Ele disse: em nome de Jesus. Ele deu ordem, ele pediu a Deus e entregou aquele que cometeu tal pecado para pagar o preço, para vir um arrependimento da alma.
Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe.